A paz do Senhor, meus queridos, é com muito prazer que nós iniciamos o nosso canal. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Somos gratos a Deus por nos conceder essa rica oportunidade. Estamos aqui para darmos início, já finalizando aqui a lição do nosso trimestre. A lição hoje que nós estudaremos será a lição de número 12, onde tem por título Um líder formado no deserto. Então, o nosso título da lição de hoje vai ser Um líder formado no deserto. Deus tem uma grande palavra para nós nesta oportunidade. Tenho certeza que Deus irá falar profundamente conosco. Estamos aí há algum tempo fora aí dos estúdios, fora das telinhas aí lançando os nossos canais da EBD. Estamos alguns dias ou anos até fora, sem estarmos assim, estudamos junto a palavra do Senhor, mas graças a Deus o Senhor nos concede essa oportunidade hoje, e se Deus quiser estaremos aí sempre postando as nossas lições, comentando elas para a glória do nome do Senhor. Um líder formado no deserto. O texto áureo diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Josué 1, 6 e 7. Aleluias. Então nossa lição de hoje é um líder formado no deserto. Vamos estudar acerca de alguns conselhos sobre a vida de um grande homem de Deus, um grande estrategista, Josué, homem de guerra, que nós vamos aqui estudar nessa oportunidade em nome de Jesus. O primeiro tópico, meus queridos, fala acerca de um jovem valoroso. Vamos estudar aqui acerca de um jovem valoroso, onde se divide a nossa lição em três subtópicos. Cheio de confiança, 2, que gostava de estar na presença de Deus, e 3, submisso a Deus e ao seu líder. Aleluias. Então, primeiro ponto, cheio de confiança. Josué foi um homem cheio do Espírito Santo. Números 27, 18. Ele é identificado não somente por sua coragem e seus conhecimentos, mas por sua comunhão com o Senhor. A primeira referência que encontramos a respeito dele está em Êxodo 17, 9. Moisés ordena que Josué escolha soldados e saia para pelejar contra os amalequitas. Josué não somente lutou, mas formou um exército. Aleluias. Então, meus queridos, nós vemos aqui um jovem valoroso, um jovem cheio do Espírito Santo, conforme a lição nos diz que Josué era cheio do Espírito Santo de Deus, um jovem líder formado, chamado por Deus, e também viu o seu líder Moisés, que ele tinha frutos e servia para o trabalho ali do Senhor, que era necessário ele estar ali presente. Então nós vemos aqui Josué, um jovem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de confiança. E aqui é interessante que Moisés, seu líder, deu uma ordem a Josué e ele cumpre, não somente conforme Moisés assim instruiu, mas ele cumpriu mais do que ainda ali Moisés havia pedido. Moisés, nos diz a Bíblia, que ele pediu para que ele ali estivesse escolhendo homens para um trabalho, para ser soldado, e a Bíblia nos diz que ele não só formou soldados, mas um grande exército de Deus ali. Josué, ele regia ali aquele exército, um grande estrategista militar, homem de guerra, homem muito esperto, um homem muito corajoso, um homem muito sábio na arte da guerra. Então era o chamado de Josué, era conduzir o povo, enfrentar os inimigos, destruir os inimigos e chegar ao alvo, que era a terra prometida, a qual Deus tinha prometido ali que daria aos vossos pais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira característica aqui que nós vemos de um jovem valoroso é cheio de confiança. Segunda característica é que gostava de estar na presença de Deus. Então,
Josué gostava, amava estar na presença do Senhor. Isso é algo notório na vida de um discípulo do Senhor Jesus. Quando nós observamos um verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem suas habilidades para o trabalho que o Senhor assim chamou e também ele ama, apaixonado, estar na presença do Senhor. Ama a casa do Senhor, ama estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Aqui diz, Josué subiu ao monte de Deus juntamente com Moisés, assim como Jesus queria que seus discípulos o acompanhassem. Em alguns momentos, Moisés também apreciava a companhia de Josué. Nos instantes em que subia ao monte para falar com Deus, o sumo sacerdote tinha a obrigação de estar a sós com Deus, uma vez por ano, no Santo dos Santos. Porém, Moisés, diferente dos demais, sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo constantemente, devido à sua comunhão com Deus. Todo líder cristão precisa amar e priorizar os seus momentos de orações. Aleluia, glória a Deus. Então, amar, nós precisamos aprender a amar a presença do Senhor. Você que nos ouve, você que aí nos vê pela internet, pelo Face, pelo YouTube, o nosso canal aí, ame a presença de Deus, anseie a presença do Senhor. O salmista Davi, ele diz, me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, lá no Salmo 122. Então ele expressa a alegria em estar na presença de Deus, não só com os lábios, mas de todo o coração, do fundo da nossa alma. Nós precisamos anseiar a presença de Deus. Quando nossa alma anseia a presença do Senhor, os nossos cultos são diferentes, tudo que nós fazemos é diferente, porque sentimos a glória de Deus em nossas vidas e tudo nos faz diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, aqui um jovem valoroso, um jovem cheio de confiança, cheio do Espírito Santo, um jovem também que gostava de estar na presença de Deus. Então Moisés ia buscar a presença do Senhor e Josué sempre ali, estava ali por perto. Moisés subia no monte para orar e ele ficava no pé do monte, porque não podia subir lá sem ser chamado por Deus, mas estava ali na presença do Senhor. Então isso é maravilhoso quando nós vemos o que a Bíblia nos ensina. Jesus é fiel. Terceiro ponto do nosso primeiro título, que é um jovem valoroso, é o submisso a Deus e ao seu líder. Olha só que interessante. A Bíblia nos ensina aqui a lição de Josué sempre esteve ao lado de Moisés em várias ocasiões, nas guerras, nos momentos de perplexividade, nos desafios. Isso faz diferença na vida do jovem que almeja o ministério da palavra de Deus. Com isso, aprendemos que é preferível haver duas pessoas bem preparadas, Josué e Caleb, que caminham e sofrem com seus líderes, e que muitos sem formação adequada, amantes apenas das cebolas, pepinos e panelas de carne do Egito. Olha que interessante a nossa lição. Então Josué sempre esteve ao lado de seu líder Moisés. Aleluia. Isso é interessante. Muitas das vezes há muitas pessoas sendo formadas como líderes, muitas das vezes é consagrado a uma liderança, a um pastorado, e essas pessoas são criadoras muito de caso, principalmente com seus pastores, aqueles que já pastorearam, muitos casos se criam. Isso é muito interessante e importante a gente observar. Um verdadeiro liderado, ele está do lado do seu líder. Não podemos, o que nós não podemos fazer é concordar com o erro da nossa liderança. Há muitos líderes que erram, que cometem erros, mas nós precisamos estar ao lado deles, ajudando ali. Se Deus nos der uma visão ou uma orientação, vamos passar a orientação. Se ele não aceitou, o pastor não aceitou, ou a liderança nossa não aceitou o conselho, então isso é ele com Deus, mas a nossa parte nós devemos fazer, ajudar, estar ao lado do nosso líder, orando juntamente com ele, não apenas, muitas das vezes nós como
às vezes não aceitamos a liderança ou rejeitamos alguma coisa, não gostamos de alguma coisa, muitas das vezes a nossa tendência é jogar pedra, é crucificar, é deixar de lado. Não, nós temos um importante papel como homens de Deus, chamados para a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, que é ajudar, interceder, orar pela nossa liderança, a carga que o líder nosso recebe ou que ele carrega é muito forte, é muito pesada e só ele com Cristo ou em Cristo pode vencer e nós também ajudando com as nossas orações e com aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Então Josué sempre esteve ao lado de Moisés em várias ocasiões. Aqui fala algo interessante, que caminham sofrem com seus líderes do que muitos que são formados adequadamente apenas das cebolas, pepinos e panelas de carne do Egito. Existem muitos líderes que são formados sem nenhuma maturidade, muitas das vezes por barganhas, por ter status, ter conhecimento, alguma coisa desse tipo, ou muitas das vezes por ser uma pessoa influente na igreja ou na sociedade. Então, às vezes a pessoa é chamada e às vezes também é consagrada a uma coisa que não deveria ser consagrada, justamente por isso, por não ter uma chamada. É diferente. Quem tem chamada suporta, quem tem chamada tem visão de Deus, mas quem não tem chamada não suporta, não aguenta as perseguições. Então é isso que nós devemos fazer. Se você tiver chamada e sentir no seu coração, faça tudo para a glória de Deus, dê a sua vida, se possível, em prol da obra do Senhor, e Deus irá te abençoar grandemente. Então Josué era submisso não somente ao Deus Todo-Poderoso, mas também submisso ao seu líder Moisés. E a pergunta que eu te faço: você é submisso ao seu líder? Você se submete às orientações, aos conselhos, às orientações da sua liderança, do seu pastor ou do seu líder de departamento de senhores, departamento de senhoras, departamento de jovens, departamento de missões? Então, precisamos ser submissos às nossas lideranças. Então, a liderança não está ali por acaso. É muito fácil nós querermos subir ao monte, mas é muito difícil nós subirmos com a orientação e com a aprovação de Deus, porque para nós subirmos ao monte com a aprovação de Deus, precisamos seguir as orientações da nossa liderança. Isso é que é o importante. Meus queridos, passamos pelo outro ponto. Ponto 2, põe tuas mãos sobre ele. É mais um ponto aqui da nossa lição, ponto 2, põe tua mão sobre ele. Aleluia. Escolhido pelo Senhor, primeiro ponto. Segundo ponto, encarava os desafios. Terceiro, um coração obediente. Lembrando que o título da nossa lição é um líder formado no deserto. Precisamos entender que liderança é provada, é formada no deserto. Aleluia. Precisa se passar pelo deserto para ter uma boa estrutura. Louvado seja o nome do Senhor. Não conheço nenhuma liderança que assumiu um cargo chamado por Deus que não teve que passar por deserto, não teve que descer no vale. Aleluias, todos têm que passar. A escola dos profetas, a escola de líder é no deserto. É no deserto onde nós aprendemos a dar valor às coisas mais simples da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala, escolhido pelo Senhor. Segundo a Bíblia, o nome Josué significa o Senhor é salvação. Na forma grega desse nome quer dizer Jesus. Então, a escolha de Josué para substituir Moisés foi divina, não teve influência do homem, foi anunciada pelo Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe tua mão sobre ele, seu sucessor em conduzir o povo até a terra prometida. Deve ser isso e não a sua força ou coragem, certa vez para que a vitória de Israel fosse completa. Josué orou a Deus, fez o sol parar. Somente do Senhor é a salvação. Então Josué é um nome
interessante, tem suas simbologias, tem seu significado. Josué quer dizer o Senhor é salvação. Na forma grega quer também dizer Jesus, aleluia. Então, é uma forma interessante de nós entendermos. Então, escolhido pelo Senhor, Josué foi escolhido pelo próprio Deus. É tanto que a Bíblia vai nos dizer aqui em Números 27, 18, diz assim: então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, olha Deus falando, toma para ti a Josué, filho de Num, dizendo de quem ele é filho, de onde ele vem, homem e que há o Espírito de Deus, e põe a tua mão sobre ele, quer dizer, consagre ele, derrame sobre ele ao óleo da unção e consagre para ser líder no teu lugar, para ser o meu sucessor de Moisés. Então foi Deus que chamou Josué para esta obra, para este importante trabalho. É tanto que Josué foi bem sucedido no seu ministério. Não quer dizer que Josué não teve problemas, não teve dificuldades, teve dificuldades. A Bíblia diz que ele orou, o sol parou, estavam perdendo uma batalha, mas quando ele orava, o Senhor operava maravilhas. E assim a vida de alguém, de um homem, de uma mulher de Deus que serve realmente o Senhor. Deus abençoa, Deus prospera, Deus dá vitória. Então aqui nos fala, ele foi escolhido pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É lindo quando eu olho e observo a Bíblia e vejo Deus chamando alguém pelo seu próprio nome. Então isso é maravilhoso. Então é sinal de vitória. Encarava os desafios. Ponto 2. O segundo tópico do nosso ponto 2. Encarava os desafios. Josué nunca fugiu dos desafios. A vida é muito curta para ser pequena, como bem dizia Benjamin Disraeli. Interessante. Deus conta com pessoas corajosas, não atrevidas. A intrepidez de Josué, sem dúvida, foi uma das tônicas do seu ministério. Essa também deve ser uma característica marcante dos jovens cristãos atuais. Então, intrepidez de Josué. É interessante observarmos aqui que Josué era um homem, e foi um homem com uma grande intrepidez, ou seja, ele não tinha medo dos desafios, não tinha medo das lutas, das batalhas, mas Deus o honrava e Deus dava vitória. Um homem que tinha intrepidez, aleluia, um homem realmente ali que não se dobrava diante dos inimigos, que ia para cima mesmo, pisava, destruía os inimigos que vinham contra o Deus de Israel. Então era um homem realmente chamado para um trabalho maravilhoso e abençoado que foi ali o ministério de Josué, sucessor de Moisés, homem de Deus que falava face a face com Deus. É interessante que a Bíblia vai nos mostrar que Moisés era um homem que falava face a face com Deus, como eu falo com você, como você está me vendo nesta oportunidade aí. Então falava face a face. Isso é que é maravilhoso, é uma coisa tremenda que só mesmo Moisés poderia falar a grandeza do que ele passou com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Terceiro ponto, um coração obediente. Aqui fala que Josué, crendo e obedecendo a palavra de Deus, herdaria insondáveis bênçãos. Então ele aprendeu a obedecer em um cenário de escassez, murmuração e conflitos. Ora, obedecer quando tudo vai bem não é tão difícil, pois, como dizia Shakespeare, em mar calmo todo barco navega bem, mas quando tudo parece perdido, não é fácil. Por isso, a aprovação no deserto tem tanto valor para a formação ministerial. Então é isso que a gente estava comentando, que todo líder precisa ser formado no deserto. Não é formado em escolas, não é formado em faculdades. Liderança não é formado em faculdade, por mais que você adquira uma boa bagagem, uma bagagem sábia, muito conhecimento, mas líder não é formado em escolas de teologia. Líderes não é formado em faculdades de teologia. Líder é formado no deserto. É claro que a teologia existe, é boa, e nós precisamos para adquirir mais conhecimento. E eu louvo a Deus por aqueles que se dedicam mais, é melhor
obedecer do que sacrificar. Aleluia. Maior conhecimento do que a Bíblia não existe, de que você ter uma intimidade, de você ser íntimo do Espírito Santo não existe. Então você precisa se dedicar, você precisa estar na presença do Senhor, tendo uma intimidade com o Espírito Santo, e o seu ministério vai ser grande, tremendo e abençoado, e abençoador, que é o mais importante. De nada adianta você ter um ministério abençoado, o importante é você ser abençoador, aleluias, que as pessoas sejam abençoadas através do seu ministério, através da tua chamada, através da tua vida, aleluia. Jesus é maravilhoso. Então, meus queridos, já aqui um coração obediente, Josué era um homem obediente, tinha um coração obediente à sua liderança, ao seu Deus, isso é importante. Você também precisa, nós precisamos ter um coração segundo o coração de Deus, assim como Davi tinha esse coração. Nós precisamos anseiar, amar e desejar a presença do Senhor. Somente assim nós iremos ser formados a cada dia na presença do Senhor. Terceiro e último ponto Josué é fortalecido, se divide em 3 subtópicos. Deus pede a Moisés, anime a Josué. Deus promete ir adiante de Josué. E terceiro, a nobreza de Josué. Então aqui nós vemos 3 pontos, segundo esse texto aqui, Josué é fortalecido, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus pede a Moisés que anime a Josué. Então o Senhor afirmou que Josué tinha um espírito e que ele havia ali sido escolhido para substituir a Moisés. Depois Deus mandou que Josué fosse apresentado ao sacerdote, ao povo, para assumir a posição que fora de Moisés. Então, segundo Deuteronômio, Deus ordenou a Moisés que cuidasse de Josué, animando e fortalecendo. É claro que todos nós precisamos de um ânimo, precisamos de ajuda da nossa liderança, pois todos nós passamos momentos difíceis nessa terra. Passamos lutas e às vezes nos desanima, às vezes nós desanimamos mesmo, caímos para baixo, desanimados, mas Deus sempre levanta ali um Moisés para nos fazer ser um Josué da vida, aleluia. Então é interessante isso aí, para todo Josué há um Moisés para ensinar. Então você aí que é Josué, tem um Moisés para te ensinar. Se ele não apareceu, vai aparecer no dia certo para te ensinar a palavra, para te ensinar a palavra do Senhor, a se portar, para te ajudar, para te animar. Vai aparecer esse Moisés para te ajudar no teu ministério. Pode esperar, pode ter certeza, porque isso acontece, isso é promessa de Deus, e Deus assim unge aquelas pessoas para fazer isso acontecer. Então aqui nós vemos que Moisés ora, Moisés anima Josué. Eu não sei qual era a dificuldade, o que trouxe desânimo ali a Josué, mas eu sei que Josué ele desanimou, a ponto que a Bíblia vai nos dizer lá em Josué 1 e o versículo 6, Moisés falando: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Então somente esforça, tem muito bom ânimo, faça a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer, e você vai ser vitorioso, você vai conquistar aquilo que Deus tem para te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos no ponto aqui que Deus pede a Moisés para animar Josué. Então, Deus conhece o coração dos seus liderados, Deus conhece o coração meu, teu coração. Então, Deus, na hora certa, ele vem com uma palavra para a nossa vida, para fazer com que nós, assim, nos levantemos da situação que nós, muitas das vezes, nos prostramos para vencer. Aleluias. Segundo ponto, Deus promete ir adiante de Josué. O Senhor prometeu a Josué que ele não estaria sozinho em sua caminhada em a terra prometida. O Senhor estaria com ele, portanto, que não temesse nem se espantasse. Do que mais precisava Josué. Então, do que mais precisamos nós, pois Jesus também prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, que promessa maravilhosa é Deus estar conosco. Aleluia.
Deus está conosco até a consumação dos séculos. Então não temes, não te atemorize, não te espantes por causa de nenhuma nuvem de demônios, por causa de nenhum exército do mal. Não temas, Deus é contigo e Deus vai te dar vitória. Aleluias. Diante de um mar vermelho, diante do exército de Faraó, ali Moisés não temeu, orou e buscou o Senhor. Deus disse: toca nas águas, Moisés. As águas se abriram. Moisés passou com todo ali aquele povo e foi vitorioso. Então, diante de qualquer mar, diante de qualquer inimigo que te cerque, que te persiga, aleluia, ore o Senhor, clame o Senhor e Deus irá dar uma porta de escape para a tua vida, em nome de Jesus. Já finalizando, meus queridos, a nobreza de Josué, ele era tão especial para o Senhor e para o seu povo que nunca foi contestado por ninguém, diferentemente do que aconteceu com Moisés. Contudo, a verdadeira nobreza de Josué não lhe foi otorgada por suas extraordinárias realizações. Ele conquistou mais de 30 nações, mas por sua humildade. Josué, por exemplo, ao escrever o livro que leva o seu nome, apresenta-se como sendo filho de Num, servo de Moisés. E ao longo da narrativa sempre chama Moisés de servo do Senhor. Quando, porém, Josué faleceu, ninguém escreveu as últimas linhas do seu livro, chamando-o por fim de servo do Senhor. Não havia, portanto, nenhum sentimento ou autoengrandecimento, vaidade, dominação política no espírito de Josué. Seu ideal de vida era servir fielmente ao Senhor, honrar seu líder Moisés, bem como seu povo. Por isso o Senhor honrou de maneira tão distinta. Aleluia, glória a Deus. Então Josué, um homem de uma nobreza interessante, admirável, um homem que não se exaltava, um homem humilde, que vinha ali também da descendência do filho de Num, conforme a Bíblia nos ensina. Então é interessante nós observarmos o caráter de Moisés. Então precisamos aprender não só com Moisés e Josué, mas também com Jesus, principal legislador, orientador, mestre, professor, advogado, então mestre dos mestres. Então Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Então Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos ter um coração humilde, um coração contrito, um coração quebrantado, pois a própria Bíblia nos diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Aleluia. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Então, líder, para ser formado com êxito, ele tem que passar pelo deserto. Se não passar por deserto, não tem aprovação de Deus, não vai ter um ministério abençoador, não vai ter um ministério forte, não vai ter estrutura. Então, todo líder precisa descer ali no deserto, precisa ir para o deserto. É tanto que nós vemos que muitos vão para o deserto pelas suas próprias escolhas, mas quando o Espírito Santo os guia ao deserto, pode ter certeza, vai ter vitória. Jesus foi guiado ao deserto, foi tentado 3 vezes. Todas as 3 vezes Jesus venceu a tentação, o inimigo fugiu da sua presença. Então, ore, busque ao Senhor, viva a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tenha uma vida irrepreensível, adore a Deus em espírito e em verdade, cumpra o teu ministério. Não olhe o que as pessoas estão falando, olhando, cumpre a tua chamada, aleluias. Vá em busca dos teus sonhos e Deus é contigo, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus queridos irmãos, se gostou aí desta palavra, dê o seu joinha, compartilhe aí, aleluias, porque tem muitas pessoas necessitadas dessa palavra aí, e esse canal aí é um canal de bênção para você, para a sua família, para a tua casa. Que Deus em Cristo vos abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Este aqui é o canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Aleluias. Glória a Deus.